Olá, queridos alunos. Este é o módulo 8, onde tratamos da pessoa de Cristo, e esta é a aula 14, onde nós estamos tratando da unidade da pessoa de Cristo, ou seja, que ele é tanto Deus quanto homem. Nós estamos vendo como é que essas duas naturezas se ligam na única pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos na aula passada que tudo que podemos falar sobre Deus, podemos falar acerca de Jesus. Tudo que podemos falar sobre o ser humano, podemos falar acerca de Jesus. Nós vamos dar continuidade então a este assunto da unidade da pessoa de Cristo com as suas duas naturezas. Então queremos dizer aqui que quando Jesus se encarnou, ele se autolimitou naquilo que ele poderia ser. Então, ao estar aqui, ele colocou uma autolimitação nas suas características divinas, nos seus atributos divinos que tinha. Esta autolimitação foi próprio dele, porque ele quis se encarnar e porque ele quis se tornar um ser humano que por natureza é limitado. Então nós vemos em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, que ele abriu mão da sua forma de Deus, no texto grego morfé, de Deus, a fim de que durante sua vida terrena ele não estivesse igualado no mesmo nível de Deus Pai em todos os seus atributos. O texto diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Veja, ele é Deus, é isso que o texto diz, mesmo existindo na forma de Deus. Mas quando ele se encarna, ele assume a forma de servo. Então, ele não julga que quando está aqui na sua vida terrena, ele tenha que ter todos os atributos da divindade em pleno uso. Ele se autolimita para que também possa ser humano. E diz o texto que ele se torna semelhante aos seres humanos. Além desta autolimitação que Jesus se impõe em alguns de seus atributos divinos, Jesus também decide que será obediente ao Pai. Ele é ser humano, e como ser humano ele presta obediência, submissão a seu Pai. Por isso que em todos os momentos ele diz que ele veio para fazer a vontade de seu Pai. Ele se torna obediente, ele se torna um servo de Deus, ele se torna alguém que faz a vontade de Deus. É por isso que nós encontramos alguns textos na Bíblia, algumas falas de Jesus, na qual ele se coloca como servo obediente. É o caso de João 14, 28, quando ele diz: o Pai é maior do que eu. Esta frase não quer indicar alguma subordinação na Trindade. Não. Essa frase de Jesus quer indicar que, enquanto ele realiza sua missão na terra, o Pai é maior do que ele, porque o Pai o comanda. O Pai é quem o lidera. O Pai é quem dá as ordens e ele obedece. Então, durante sua encarnação, Jesus Cristo se coloca como alguém submisso, obediente ao Pai em todas as coisas. A humanidade certamente impôs limitações a Jesus, porque é próprio da humanidade ser limitado. Um teólogo chamado Erickson nos ajuda a entender melhor isso aqui. Ele diz o seguinte: imagine o melhor corredor do mundo. Imagine uma corrida em que este, que é o melhor corredor do mundo, tenha que correr com os pés atados a um outro corredor.
Então é uma corrida de dois, e os pés, um dos pés ficam atados, um corredor no pé do outro. Certamente, quando essa corrida se realiza, esse corredor, que é o melhor do mundo, continua a ser o melhor do mundo. Só que o tempo dele, agora, junto com o outro, vai ser muito mais longo do que se ele estivesse sozinho. Então Erickson diz, quando Jesus se tornou humano, ele teve que se autolimitar em muitos seus atributos divinos, porque ele estava revestido da humanidade, ele também era homem. E por isso essa autolimitação teve de acontecer, enquanto esteve aqui na Terra. Os atributos nos quais Jesus aqui mais se autolimitou foram a sua onipresença. Ele estava em um lugar, mas ele não estava em todos os lugares. A sua onipotência, na sua fraqueza, ele não podia, ele não queria fazer tudo que lhe era possível se ele estivesse apenas com a natureza divina. A sua onisciência, Jesus não conhecia tudo, ele teve que aprender conhecimentos novos no decorrer da sua vida. Jesus abriu mão na sua humanidade da eternidade. Enfim, outros atributos. Jesus tinha todos esses atributos, mas recusou-se a utilizá-los em sua vida terrena, para que pudesse viver plenamente a sua humanidade. Há um texto em Marcos, capítulo 13, 32, que demonstra isso de uma forma muito interessante. Quando Jesus está falando a respeito da sua vinda pela segunda vez, ele diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora em que ele vai voltar, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, que é ele, senão o Pai. Veja, se Jesus é Deus aqui na Terra, ele conhece tudo, inclusive o dia em que ele vai retornar. Se ele é apenas Deus. No entanto, ele diz, nesse momento da sua vida, em que ele está aqui ainda, que acerca da sua segunda vinda, o dia e a hora, nem ele sabe. Apenas o Pai sabe. Ora, o que isso significa? Já que ele é Deus, mesmo naquele momento. O que isso significa? Que ele se autolimitou, que ele restringiu alguns de seus atributos divinos enquanto esteve aqui. E não os usou. Para quê? Para viver aqui plenamente sua humanidade. Agora, há alguns outros atributos divinos nos quais Jesus não se limitou. São os atributos ligados à pessoalidade, à personalidade humana, tais como os atributos do amor, da justiça, da santidade, da bondade, da misericórdia, da graça e desses atributos, Jesus não se limitou em nada. Pelo contrário, encontramos em Jesus toda a graça, toda a bondade, todo o amor que ele pode dar. O amor de Jesus é o próprio amor de Deus. Então, o que observamos é que Jesus, quando esteve aqui, se autolimitou em alguns de seus atributos divinos, os atributos ligados à sua infinitude, ao fato dele ser não limitado. Então, alguns desses atributos que não pertencem à humanidade, ele se autolimitou. Muito bem. O que podemos dizer acerca dos milagres extraordinários e também algumas demonstrações de conhecimentos extraordinários que Jesus tinha? O que podemos dizer acerca disso? Eram esses milagres demonstrativos de que ele era Deus e estava agindo
como Deus nesses milagres? Penso que os milagres e os conhecimentos extraordinários de Jesus eram sinais para que a nossa atenção fosse chamada para este homem. Mas esses sinais visavam não que automaticamente eu acreditasse que ele era Deus por causa dos milagres. Esses sinais visavam chamar-nos à fé, a crer nele como Senhor, Salvador e Deus. Os sinais eram apenas indicativos de que ele poderia ser aquilo que ele dizia ser, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Porque os sinais em si mesmos não são evidência de que Jesus é Deus, os milagres, né? Não são evidências de que Jesus é Deus. Observe o seguinte, muita gente viu os milagres que Jesus fez. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Muita gente viu, mas o texto diz que os fariseus não creram em Jesus. Alguns creram, os fariseus não. Então, muita gente viu os milagres que Jesus fez, milagres portentosos, conhecimentos extraordinários, e muitos não se converteram, mesmo tendo visto. Então, os milagres por si só não provam que Jesus Cristo seja Deus, mas eles são uma indicação. Eles são indicação. Outra coisa, os apóstolos viram muitos milagres de Jesus, mas só no meio do ministério é que eles vão afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Jesus ainda diz que eles afirmam isso porque foi revelação do Pai, não algo que eles chegaram através da sua própria consciência. Outra coisa é o que João diz: estes sinais foram feitos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais a vida eterna. Então, os sinais é para que creiamos em Jesus. Mas eu preciso crer. É uma decisão minha. Eu posso ver os sinais, os milagres, posso ler acerca deles, e isso não me levar a receber Jesus como meu Senhor, meu Salvador e meu Deus. Eu posso até achar, não, os sinais realmente aconteceram, mas isso não significar nada para mim. Não me levar à fé. Agora, eu posso ler acerca do que Jesus fez e isso ser o motivo pelo qual eu olho para Jesus e creio nele como meu Senhor e Salvador. Mas se os milagres não vinham do fato dele ser Deus, de onde vinham? Primeiro, Jesus tinha capacidades de fazer milagres e saber coisas impossíveis ao ser humano, porque isto lhe foi dado pelo Pai e pelo Espírito Santo. O Pai sempre o ouvia e o Pai o atendia. É por isso que muitas vezes, antes de fazer algum milagre, Jesus orava. Veja o caso de Lázaro, novamente. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus fez uma oração ao Pai. E o que ele disse na sua oração? João capítulo 11, versículos 41 a 44. Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Veja, Jesus está dizendo, Pai, eu sei que me ouviste e eu sei que tu sempre me ouves. Então, quando Jesus ia fazer algum milagre, bastava que ele pedisse ao Pai e o Pai lhe concedia isso. E assim aconteceu na ressurreição de Lázaro. Ele orou, pediu ao Pai. E Jesus disse, eu estou dizendo isso, que tu sempre me ouves, por causa da multidão, para que eles creiam em mim. Em segundo lugar, Jesus era dirigido pelo Espírito Santo. Quando ele estava discutindo com os fariseus diziam que ele estava expulsando os demônios pelo maioral dos demônios, que é o Satanás, o Beelzebu. Jesus disse a eles
o seguinte, Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. O que Jesus estava dizendo? Que ele expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Então era o Espírito Santo que o comandava e que lhe dava esses poderes extraordinários, esses conhecimentos extraordinários que ele sabia. A mulher samaritana conversou com ele e do nada, Jesus disse: tivesse 5 maridos e o que você tem hoje não é teu marido. Como Jesus sabia disso? Se ela não falou, não citou, não deu, não disse nada. É porque o Espírito Santo revela a ele aquilo que ele precisa dizer e saber. Assim vemos em Jesus um homem que se autolimita na sua divindade e para exercer plenamente a sua humanidade, naquilo que temos por nós. Quando dizemos, portanto, que Jesus ele se restringiu em alguns atributos, sua divindade, e que ele também era um ser humano que ao fazer coisas grandiosas o fazia pelo poder de Deus, porque Deus o ouvia, e pelo poder do Espírito Santo, o que nós queremos dizer acerca da pessoa de Jesus Cristo com este ensino? Eu quero evitar 2 ideias erradas acerca da pessoa de Jesus Cristo. Essas 2 ideias erradas são as seguintes. Primeira ideia, que Jesus não viveu plenamente a sua humanidade, porque quando chegava uma hora difícil, ele apelava para os seus atributos divinos e, no estalar de dedos, ele resolvia seus problemas humanos. Essa é uma ideia errada. Quer dizer, Jesus, por exemplo, Jesus tinha fome, aí ele estalava os dedos e aparecia comida para ele comer. Jesus estava sofrendo alguma angústia, e aí ele simplesmente usava da sua onisciência, da sua onipotência, e pronto, a angústia acabava. Porque ele usava os atributos divinos. Essa é uma ideia errada. E muitas vezes, quantas vezes eu ouvi de pessoas, mas para Jesus tudo era fácil, porque ele era Deus. Então tudo era fácil para ele não precisava enfrentar as angústias que eu enfrento. Alguns já me disseram isso. Esse é um ensino errado. Quando Jesus se encarnou, ele se tornou homem de verdade, enfrentando as dificuldades. E quando ele enfrentava seus problemas, suas angústias, suas dores, seus sofrimentos, ele não fugia na divindade. Ele enfrentava como homem aquilo. E na limitação de homem, ele venceu todas as suas tentações, todos os seus sofrimentos e todas as suas dores. Como homem, Jesus nunca usou da sua divindade para beneficiar aqui sua vida humana, para torná-la melhor, mais fácil, nunca. É por isso que ele se autolimitou, para viver plenamente a humanidade. Isso é importante para nós. Jesus não fugiu, minha gente. Ele não fugiu das suas lutas. Ele enfrentou todas as suas lutas humanas, como eu e você temos de enfrentar. Nós não temos poderes mágicos, nós não temos poderes sobrenaturais para superar nossas dificuldades. Nós temos que enfrentar com aquilo que somos, com a ajuda de Deus sim, mas com aquilo que somos, E foi exatamente esse tipo de vida que o nosso Senhor Jesus viveu por amor de nós. Por amor de nós. Ele nunca, para resolver o problema dele, se refugiou na sua divindade. Ele enfrentou tudo como ser humano. É por isso que dizemos, ele se autolimitou. Segunda ideia errada que eu quero dizer é o seguinte, que desde que Jesus se encarnou, Jesus agora fica pulando de uma natureza para outra. Hoje, Jesus dizendo assim, hoje eu vou ser divino, então eu vou fazer coisas grandiosas. Amanhã eu vou ser humano.
e só vou viver a vida humana e enfrentar as dificuldades. Não. Jesus sempre agiu como Deus homem. Ele sempre agiu com as suas duas naturezas, sempre, o tempo todo. Ele não ficou pulando de uma para outra. Ele sempre agiu. Agora, nós, de fora, podemos observar em Jesus algumas coisas são características da natureza divina e outras coisas são características da natureza humana. Por exemplo, quando ele perdoava pecados, característica da natureza divina. Quando ele dormia, comia ou enfrentava angústia, características da natureza humana. Então, de fora, nós vemos Jesus usando as suas duas naturezas. Mas ele próprio não fica pulando de uma natureza para outra. Ele é o que é. Ele é divino e humano. E ele vive essas duas naturezas de uma forma normal, de uma forma muito tranquila. Agora, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, sendo ainda humano, numa natureza humana nova, bem melhor que essa, mas muito, muito melhor, aí ele está no pleno uso de todos os seus atributos divinos. Aí ele não se autolimita mais. Então, ele hoje é onisciente, hoje Jesus sabe o dia em que ele vai voltar, o dia e a hora. Hoje, Jesus sabe de todas as coisas. Hoje, Jesus tem todo o poder me foi dado. E ele sabe de todas as coisas. Agora, quando esteve aqui, ele agiu como nós agimos, ele foi limitado como nós seres humanos somos. E, ao ser homem, hoje, lá no céu, a Bíblia diz, isso aqui é bonito, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Lá no céu, na plenitude da sua divindade, na plenitude da sua humanidade, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque passou por elas, porque enfrentou todas as fraquezas humanas e venceu. Assim é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós o amamos. Porque ele nos amou primeiro. Porque ele se deu por nós. Bendito seja Jesus Cristo, o Deus homem que conosco habitou. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.